Os dados não são precisos, mas, de acordo com a última pesquisa nacional realizada em 2008 e com levantamentos feitos por municípios, estima-se que 50 mil pessoas vivam hoje nas ruas das 75 maiores cidades brasileiras. Gente que, na maior parte dos casos, está à margem dos serviços públicos e dos direitos fundamentais previstos na Constituição. O tema em questão hoje é a população em situação de rua. Nossos convidados nesse bloco são o Iacam Macerata, doutor em psicologia, que trabalhou na gestão das políticas públicas de saúde e assistência social para a população em situação de rua, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, e o mestre em psicologia Everson Vargas, com atuação na área de saúde coletiva. Bem-vindos, obrigada pela participação. A gente sabe que a população em situação de rua é muito heterogênea, depende de região para região, né? Mas o que vocês diriam que é um traço comum a essas pessoas? A rua é sempre o fruto de uma ruptura na vida dessas pessoas? Entendo que sim, a gente vem entendendo que sim, né? Em vários momentos de aproximação com essa realidade, né? Talvez o traço comum seja essa ruptura, não algo específico, a gente tem rupturas de várias ordens, né? Eu, como psicólogo, certamente vou atentar a questões não tão objetivas dessa ruptura. Por exemplo, ela pode ser muito concreta, ser despejado, né? Perder sua casa, perder o emprego, e pode ser algo mais sutil, uma briga ou uma inadequação ao estilo de vida, morando dentro de uma casa, tendo um trabalho fixo, e que dificilmente vai ser manifestado como motivo, né? Vai ser falado como um motivo de ruptura, de saída. Mas essa é uma característica que a gente pode observar, ou uma maneira de explicar ou de falar sobre essas rupturas, sobre essas saídas. Deixando muito claro que isso nunca dá conta da realidade totalmente, né? A gente, no máximo, consegue produzir algumas expressões, algumas formas de falar sobre o que acontece. É sempre uma situação limite, né? Se a gente for pegar até mesmo o modo de habitação que a gente tem, né? Uma convenção social que é fortemente organizada por uma casa, pela família, né? Então, organizar um modo de vida que não seja nesse lugar já tem caracterizado uma ruptura também, né? Então, é uma outra forma, é uma outra habitação, né? Um outro modo de habitar que está sendo construído aí por essa população. E depois dessa vivência, dessa outra forma, né? Sem a habitação, sem as regras, sem o limite, é difícil fazer o caminho de volta? Depende muito, às vezes o caminho de volta, mesmo que tenha, digamos, uma casa para a pessoa morar, olha, essa casa é para você morar e tal. Eu já acompanhei situações de que não é possível, né? A pessoa não consegue. É preciso um processo mais lento. E às vezes é por uma pequena mudança, por exemplo, a gente tem casos... completou um tratamento de tuberculose, começou a tentar para alguma questão de saúde, isso já foi um gancho que puxou para uma série de mudanças na vida da pessoa, onde ela conseguiu fazer, né? A grande dificuldade, é difícil de saber isso, porque justamente as políticas sociais, habitacionais, de saúde, de assistência, de educação, de trabalho, no Brasil elas não funcionam, digamos, da maneira mais ideal. Então, para a gente pensar ou muitas vezes não funciona, para a gente pensar se é fácil ou não, a gente não pode deixar de analisar quais as condições que essa pessoa tem para sair da rua, se quiser, né? Sempre colocando essa importância, né? Esse sentido de que a pessoa deve sair se quiser, né? Se ela decidir. Uhum. As ruas são, na verdade, o retrato da vulnerabilidade da nossa sociedade, né? Sim, a gente vem entendendo isso, que a rua ali, ela deixa muito evidente as nossas vulnerabilidades, né? Ela coloca a pessoa em vulnerabilidade, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, mas ela deixa evidente as nossas vulnerabilidades, né? O quanto que a gente não consegue construir arranjos coletivos, né? Arranjos comunitários de criar redes de sustentação.
embora isso aconteça também, né? A gente acaba criando redes de sustentação, mas as pessoas que vão para a rua, geralmente, elas não conseguiram ter uma rede de sustentação, seja da família, seja de amigos, seja de vizinhos, enfim, das mais diversas ordens, que sustentassem ela, né? Então, ela deixa muito evidente as vulnerabilidades, o quanto que todos nós, de alguma maneira ou de outra, estamos expostos a vulnerabilidades, né? Na verdade, essa pessoa chegou na rua porque não houve algum tipo de assistência, né? Faltou uma série de condições, né? Que permitiram chegar nessa situação, né? Não creio que seja obra ou culpa de um só ator, né? Mas certamente o Estado tem responsabilidade em todas elas. O Estado brasileiro, na maneira como ele se montou, né? A serviço de quem que ele funciona, para quem que ele funciona, para quem que os direitos funcionam. Na verdade, muitas vezes se apresenta como uma forma de alcançar outras redes de sustentação, né? O próprio viver na rua, né? Com certeza, como a gente estava falando, eu acho que expressa muito fortemente, né, a nossa vulnerabilidade enquanto uma sociedade que está buscando aí diminuir uma certa desigualdade social, né? Mas a vida na rua também vai apresentando e vai se constituindo através de muitas redes que vão se estabelecendo lá mesmo, né? E que vai produzindo sentido daquele viver na rua, sustentando uma vida, né? Sustentando uma vida nova a ser inventada. Como a gente falou, né? Uma nova forma de habitar está colocado então para ser inventado para as pessoas que estão nessa situação. Então a rua também acaba se transformando para muitos, né? No lugar de constituição de novas redes, de novas sustentações. Certamente, isso é uma questão bem importante, né? Porque geralmente a gente olha para uma pessoa que está vivendo na rua e pensa, ali não há nada, não tem nada ali, né? Não é verdade, assim, onde o ser humano está, ele está criando coisas, e certamente são criadas redes comunitárias, redes de apoio, né, na rua. A questão é que o nosso papel como sociedade, como agente de políticas públicas, é oferecer mais opções, né, oferecer mais, fortalecer as redes de sustentação das pessoas. Qual o perfil hoje da população de rua brasileira? Essa, na verdade, é uma pergunta difícil, né? Trabalhar, porque a própria ideia de perfil, ela pressupõe uma generalização, né? E que, com a rua, na minha experiência, na minha parca experiência, não é possível de ser feita de maneira muito precisa. A gente tem alguns estudos que traçam alguns perfis, estudos interessantes que até não são diretamente com a população em situação de rua, como, por exemplo, com os usuários de crack, uma pesquisa da Fiocruz que saiu, creio que faz uns 2, 3 anos, e que foi muito importante porque essa pesquisa, ela desmistificou, ela desatrelou o morador de rua do usuário de crack, né? E em relação à população de rua especificamente, eu particularmente não tenho muito conhecimento para traçar um perfil, né? Mas em sua maioria a gente pode dizer que são homens, né? Oriundos das camadas mais marginais, mais pobres da população, mas não é só isso também. A gente tem pessoas que vêm de bairros mais abastados, de famílias mais abastadas também, o que coloca a necessidade de a gente pensar que não é só uma questão econômica somente, sempre é também, né? Mas em relação ao perfil, para mim fica um pouco difícil de falar. Assim. Agora, surpreende um pouco quando a gente vê os dados dos poucos levantamentos que existem, porque tem muita gente em idade produtiva, né? Isso. Sobretudo em idade produtiva, inclusive porque certamente exige uma certa força, né, para estar na situação e se sustentar ali, né? E efetivamente, até a gente conversando em off aqui, tu trouxe elementos que eu achei importante, me lembrei de tocar, que é que eles trabalham efetivamente, né? A atividade de mendicância ou de ser pedinte, né? Ela é uma parte pequena da atividade desse geral, assim. É toda uma rede de trabalho, né, que se cria ali, que a gente também não tem muito
o mapeamento disso, mas há atividades de... Nesse levantamento eles apontam como 15% apenas que esmolam, né? O restante se vira de alguma forma, é flanelinha, né? Isso. Faz pequenos serviços, Isso. né? Faz parte do mercado informal, né? E a gente pensa assim, é interessante porque tem muito discurso de que eles não pagam impostos, né? Mas se a gente analisar o sentido da carga tributária brasileira, ela é sobretudo sobre produtos, né, na hora da compra. Então eles pagam impostos, aliás, pagam mais impostos do que muita gente que é muito rica. E não tem os serviços, né? E não acesso tem aos os serviços. A gente está batalhando para que tenham, né? Você passou rapidamente falando sobre o levantamento, né, dos usuários de crack, né? Também surpreende a pesquisa porque ela revela que uma parcela mínima é que é de dependentes de drogas não lícitas, né? Isso. Essa outra ideia que a gente tem, né? Primeiro, a rua coloca em análise muitas questões da nossa sociedade, né? Essa questão do problema da droga, né? A gente geralmente coloca o problema da droga na droga ilícita e não olha muito bem para a droga lícita. Por exemplo, é o álcool que traz grandes impactos na saúde pública. Longe de querer criminalizar o álcool também, como se faz com as outras drogas, né? Mas é algo para a gente analisar, assim, por que a gente criminaliza tanto algumas substâncias e por que não coloca em questão outras, né? E, sobretudo, o uso maior é de álcool e cigarro. Seriam essas drogas o grande carro-chefe de uso, né? Como é da sociedade em geral. Qual é a noção que eles têm dos direitos, dos próprios direitos? É muito difícil determinar, assim, né? Alguns têm alguma noção mais clara, mas não exatamente por essa ideia que a gente tem do direito. Não é meu direito está em tal lei ou está na Constituição, né? É algo mais informal, não por isso menos legítimo, né? Que olha, eu sou uma pessoa e tenho o direito de ser tratado com dignidade. Mas tem, digamos assim, não sei se uma noção de direito falha, acredito até que não, mas uma cultura de que eles não podem, isso nas cidades que eu conheço, né? É muito diverso. Mas digamos que tem uma cultura de que eles não podem frequentar certos espaços, né? Esse espaço não é um espaço para eu frequentar. Então, um pouco do trabalho é quebrar, se é agente de políticas públicas, é quebrar essa ideia, né? É trazer o direito como algo experimentável mesmo, ou seja, tornar uma sensação também, né? Eu tenho a sensação de que eu posso frequentar um posto de saúde, que eu posso entrar no hospital e tudo bem. É importante construir também essa sensação, não só a ideia. Porque quando chega com a ideia para eles, não, tu pode, não sei o quê, né? Tu pode entrar ali. Mas para eles, ele vai dizer, geralmente dizem, não posso na prática. Isso não acontece. Isso não acontece. Fazer o direito acontecer. Não. Porque no dia a dia eles vivenciam outra experiência, isso, né? Então o direito, isso que a ECA diz, né? É que o direito ele não existe, ele não deve existir somente enquanto idealização, né? Mas ele tem que existir enquanto prática, enquanto prática efetiva. E na verdade há um trabalho de vocês, né? Das pessoas que atuam nessa área, em tentar resgatar esse sentimento, né? Na verdade talvez a melhor palavra seria produzir esse sentimento, né? Porque eu não sei se em algum momento ele teve, novamente entendendo que a rua fala da gente mais do que a gente pode falar dela, né? Ele fala de uma ideia que é muito brasileira mesmo, né? O brasileiro tem muita dificuldade em entender essa noção de público, né? De bem comum, de que alguns serviços são para todos, né? E não são de ninguém. Esse duplo enunciado, né? Algo que é de todos, mas não é de ninguém em específico, né? É muito difícil do brasileiro entender. Então, assim como o brasileiro em geral, a população de rua tem um pouco de dificuldade de, por exemplo, acessar, ocupar serviços de saúde e entender que é um direito, né? Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre população em situação de rua. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados.
Nossos Móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos Móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema População em Situação de Rua. Nossos convidados nesse bloco são o Iacama Macerata, doutor em psicologia, que trabalhou na gestão das políticas públicas de saúde e assistência social para a população em situação de rua no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, e o mestre em psicologia Everson Vargas, com atuação na área de saúde coletiva. Essa população em situação de rua vem aumentando, está estável, tem sazonalidade? Na verdade, eu não sei responder essa questão, né? Eu acho que em alguns momentos mais tensos, dependendo da cidade, como por exemplo na cidade do Rio de Janeiro, ela aumenta ao mesmo tempo que é diminuída, né? A gente tem um movimento de remoções, né? Que expulsa muita gente das suas casas, né? O que faz muitos irem parar na rua, mas a gente tem também um serviço de expulsão dessas pessoas dos centros da cidade, né? Muitas prefeituras têm feito isso, né? Tentar expulsar essas pessoas da parte mais central para as periferias. É muito importante ficar atento a algumas estratégias que são muito antigas, na verdade, de práticas de higienismo, né? Na relação de limpeza com a cidade, e isso faz variar muito, inclusive, a capacidade de acompanhar o aumento ou diminuição de população de rua. Então esse destaque que o ECA faz é importante, porque de fato são práticas ainda higienistas e de gestão das cidades, né? Que ainda são feitas por muitos municípios. Uhum. Vamos falar de violência. Essas pessoas que estão nas ruas muitas vezes são vítimas de violência, né? Dos mais diversos tipos de violência. A gente verifica com frequência situações de incêndios, né? Pessoas ateiam fogo contra essas pessoas, casos de espancamento. Como é que a gente pode entender esse tipo de agressão contra essas pessoas? Por que elas despertariam esse tipo de atitude? De reação. A gente tem diversas expressões de uma repulsa, né? De uma violência, como tu falou, de diversas ordens, né? Seja uma violência de silenciamento, o que muitos falam de invisibilização, né? De desconsideração absoluta, né? Eu não vejo aquilo, né? Seja uma violência direta de extermínio, né? A gente vem tentando entender por que, como que funciona esse mecanismo. O fato é que se mobiliza, muitos afetos são mobilizados, né? Afetos de ódio mesmo, de vontade de eliminação do que esse modo de vida traz para o nosso modo de vida, né? Eu acho que a questão que se coloca aí é, de alguma maneira, esse modo de viver coloca o nosso modo de viver em questão. E isso, para alguns pensamentos, né, algumas subjetividades, isso é insuportável, né? A diferença, né, a dificuldade de se compor com a diferença, né? Então, o que é diferente acaba se tornando tão insuportável e tão estranho, né, aos nossos modos, que o diferente tem que ser eliminado, o diferente tem que ser esquecido, né? O diferente tem que ser extinto. No contato que vocês têm com essas pessoas, elas relatam muitos casos de violência? Sim, de todas as ordens, né? Desde a mais direta, da polícia, enfim, de vários atores sociais, né? E até violências muito sutis, né? Na verdade, a todo momento eles falam isso, né? Desses modos de violência, assim. Isso é muito cotidiano, né? A questão é que a rua, ao mesmo tempo, como a gente tinha falado antes, ao mesmo tempo que ela é o espaço que acolhe aquele que não foi acolhido, né? Ela é um espaço ela é um espaço muito alvo da violência, né? A violência se centra muito sobre essas pessoas, das mais variadas maneiras, né? Esse é o grande problema, na minha visão, de estar na rua, né? Não é necessariamente não morar numa casa,
mas sim que essas pessoas elas ficam muito expostas à violência social, né? As violências dos mais variados tipos, policiais, grupos de extermínio, jovens que têm essas práticas de atear fogo, né? Os próprios serviços, né, que não conseguem acolher. Serviços que não acolhem, enfim. Mas o que a gente nota dessa violência, ela geralmente é praticada por pessoas que não se aproximam muito, né? Pessoas que não podem, não se aproximam e não gastam um tempo próximo dessas pessoas, né? Geralmente o ato violento, ele é muito rápido, né? Ele vai lá, a pessoa comete a violência e sai. Mas a gente vem observando que um espaço de convivência, um tempo mínimo de convivência altera muito a relação que as pessoas em geral têm com a rua, né? Se gasta um tempo para isso, a violência, ela toma, esse ímpeto da violência, essa energia, ela toma um outro sentido. Como é que vocês avaliam as políticas públicas hoje voltadas para a população de rua? A gente teve muitos avanços, né, em termos das normas institucionais, né? A gente começou a ter um movimento nos últimos anos da saúde, entender, né, avaliar que ela não estava, que essa população não estava acessando o SUS, né? Então a gente teve a criação de alguns serviços, a expansão também de alguns serviços, né? Consultório na rua, transformação do consultório de rua, né? A gente tem né, a linha de cuidado de tuberculose, começa a tratar mais essa questão, ser mais sensível, né? Mas ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito inicial, né? A gente acredita, pelo menos, num processo de transformação das práticas em políticas públicas a partir do contato com a rua, né? Porque efetivamente é muito difícil tu montar um serviço para pessoas que vivem na rua, porque elas vivem uma lógica muito diferente do que uma pessoa que vive numa residência e tem um trabalho fixo, né? A relação com o tempo é diferente, a relação... Com o espaço também, né? Com o espaço é muito diferente, né? Então, experiências vêm sendo feitas, né? Eu acho que se a gente tiver um olhar histórico, a gente pode entender que tem alguns avanços. Agora é importante também, nessa questão, a gente ver que existem políticas públicas, né, que estão mais destinadas diretamente para essa população, né, e tem algumas outras políticas públicas que estão ao entorno disso, que ajudam, interferem ou não, em pessoas nessa situação, que levam pessoas à situação de rua, desde a política de assistência social, as políticas de benefícios, né, a própria política de saúde, política de educação. Então, eu acho que o desafio que essa população está trazendo é uma articulação, né, na capacidade de formulação desse conjunto de políticas públicas, de monitoramento, de acompanhamento, né, e de análise, de avaliação, na articulação dessas políticas públicas, né, as que estão mais destinadas a essa população, e as políticas públicas que podem estar dando maiores condições para as pessoas entrarem nesse modo de habitação, nesse modo de vida ou não, né? Qual foi a importância da criação, em 2009, da Política Nacional para a População em Situação de Rua? Eu acho que a importância é difícil, eu não fiz nenhum estudo, né, não conheço nenhum estudo da efetiva, dos efeitos dessa política, né? O que eu vi foi do lugar de trabalhador, né, e do lugar, de um certo sentido, de militante. Essa política, ela é mais uma legitimação institucional para a gente batalhar por alterações concretas, né? Ela é como um salvo-conduto, olha, isso aqui está garantido, né? Isso é importante, isso é a função da lei, né? Agora, a lei em si não garante nada, né? A gente tem municípios que assinaram, mas que não cumpriram nenhuma das direções da política, né? Mas ela é um ponto que ajuda na nossa argumentação, né? Eu acho que essa é a grande importância que eu, humildemente, consigo ver. É um respaldo, né? É um respaldo. Ela é um respaldo.
Se a gente pegar, por exemplo, a política em relação a essa questão dos avanços das políticas públicas, né? Se a gente pegar, num certo sentido, criar serviços específicos, como é o consultório na rua, para a população em situação de rua, ele diz duas coisas. A primeira coisa é uma vulnerabilidade, como a gente estava falando, nossa, né, do sistema de saúde. Porque, teoricamente, se tu tem um serviço de atenção básica, a gente não precisaria criar outro serviço para atender uma população específica. Então, em certo sentido, ele é um indicador de algo não positivo, né, de algo que o sistema não está conseguindo fazer, que é incluir a pessoa que vive na rua como uma pessoa que vive numa casa. Esse é um ponto. Porém, ele tem a sua necessidade num certo momento histórico, né? Ele vem cumprir o princípio da equidade do SUS, né? Em que a gente vai ter que, bem simplesmente falando, sinteticamente falando, a gente vai ter que cumprir, vai ter que investir mais em quem precisa mais, né? Então, tem esse duplo sentido. A minha posição em relação aos consultórios na rua é que uma grande missão do trabalho deles, além de atender as pessoas, é trabalhar para que eles não precisem mais existir. Uhum. Na prática, como é que a gente pode explicar como funciona o consultório na rua? O consultório na rua, ele é um serviço de atenção básica, né? Então, se pressupõe que ele é um serviço que vai estar perto dos territórios, né? Vai estar perto do lugar onde as pessoas vivem, né? Ele vai fazer um acompanhamento longitudinal, ou seja, ao longo do tempo ele vai acompanhar uma pessoa, ele não vai acompanhar só se a pessoa tiver um problema de saúde, mas ele vai buscar acompanhar a pessoa uma vez por semana, todos os dias, uma vez por mês, aí depende do caso, né? Ele opera, teoricamente, por equipes móveis, as equipes saem na rua, né? As pessoas saem na rua, vão no local onde as pessoas estão morando, vivendo, ou frequentando, né? E vão, a partir daí, construir uma ponte, construir uma relação que vai permitir que elas acompanhem essa pessoa ao longo do tempo. Mas para isso tem que construir vínculo, né? Isso. É preciso conhecer as pessoas, né? Inclusive porque, na medida que você vai conhecendo, você vai entendendo melhor as necessidades reais. Porque a população em situação de rua, as pessoas que vivem na rua, elas também têm muitos discursos prontos acerca do que elas precisam, né? Eu quero parar com a droga, eu quero um lugar para morar, eu quero uma internação. Só que essa é a primeira queixa, né? É preciso transformar essa queixa numa demanda que vai direcionar o tratamento. Então, o consultório na rua ele vai fazer esse acompanhamento, ele vai atender algumas questões que ele pode atender, né? Que são de maior prevalência no território, são de uma direcionamento da atenção básica, né? Atender as questões de saúde de maior prevalência no território, e ele vai articular os atendimentos que ele não pode atender, né? Com a rede secundária e terciária do SUS. Essa é a ideia, né? Ele vai ativar redes, e aí não só do SUS, mas de outras políticas públicas. E de outros setores, né? Só para registrar a fala do IACAN, são equipes multidisciplinares, né? Então existem lá, nessas equipes existem médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, agentes, né? Musicoterapeutas. Então a gente está falando de um conjunto de profissionais construindo um trabalho em equipe, né? E onde hoje o consultório na rua está funcionando? Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Teoricamente. Todo o Brasil, teoricamente, todo o Brasil. E consultório na rua... Mas na prática... Na prática, em muitas cidades. O consultório na rua, aqui em Petrópolis, tem também, né? O consultório na rua, na verdade, é um nome geral. Ele é um financiamento, né? Onde cada município aplica esse financiamento na construção de uma equipe de consultório na rua. A gente tem equipes no Brasil inteiro. Só o município ele atender algumas prerrogativas, do tipo número de população em geral, né? Ou justificar, se ele tem menos de 100 mil habitantes, se eu não me engano, né? Ele pode pedir o financiamento de uma equipe de consultório na rua. O financiamento é um dinheiro que vem do governo federal para o município aplicar na construção de uma equipe. Rio de Janeiro tem, Porto Alegre tem, São Paulo tem. Salvador tem. Creio que todas as capitais têm. Hoje já tem. Uhum. E a partir do funcionamento desse consultório, a questão, pelo menos, da saúde dessas pessoas tem melhorado? Depende de cada experiência, né? Porque
Tu pode dizer que tem o serviço, mas não fazer. Efetivamente um serviço que atenda às necessidades daquelas pessoas. No trabalho com a população de rua, a gente tem sempre esse problema. O profissional ele sempre tem essa pergunta: a serviço de quem que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando a serviço do meu usuário, aquela pessoa que eu vou atender, ou eu estou trabalhando a serviço de uma certa ideia de cidade que tem que ser limpa de moradores de rua? O consultório na rua ele pode ser usado para tirar o mendigo da paisagem, certo? Mas ele pode ser usado para melhorar as questões de saúde. No que eu acompanhei, isso que é o difícil das políticas públicas, né? Porque elas dependem muito de situações particulares, concretas, né? Concretas. Mas no que eu atuei, no momento que eu atuei, eu podia ver uma melhora, né? Eu vi uma melhora sensível na saúde, o que não dizia respeito a não ter mais sintomas, não ter mais doenças, mas pelo menos a estar mais participativo, estar mais atento à sua saúde. Isso já é uma grande melhoria. E eu acho que, pensando numa certa perspectiva de efeito contágio no campo da saúde, eu acho que a criação desses serviços específicos e não especialistas, né, como o Iacan citou antes, né, a criação desses serviços específicos para essa população, ela tem pautado também a existência dessa população para o resto da rede de serviços, ações e serviços do próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, na verdade, essa pessoa como um cidadão, ele tem direito a acesso a todas as ações e serviços que o SUS deve ofertar numa perspectiva integral, né? E a gente já pode ver um certo efeito contágio que essa pauta, através da criação desse serviço, tem produzido no resto da rede toda, assim, né? Desde hospitais até centros de especialidade médicas ou centros de exames, né? Tem se produzindo um contágio aí e uma atenção para essa população que estava distante desses serviços. Um exemplo disso é que não é, pelo menos por onde eu passei, já não é mais tão absurdo pleitear que a pessoa em situação de rua precisa ser atendida, porque a ideia inicial era, na saúde, de que esse era um trabalho da assistência social e não da saúde. É sempre aquela ideia de que a pessoa precisa sair da rua para então ter acesso à saúde. Isso creio que isso está começando a ser quebrado, né? As pessoas já estão entendendo que mesmo a pessoa morando na rua, ela tem direito e ela pode cuidar melhor da saúde dela. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios para a consolidação das políticas em relação à população de rua? Não são poucos, porque eu acho que a gente está falando de um desafio da efetivação de uma política que, em termos de uma população específica, ela é muito recente, né? Então, eu acho que os desafios partem desde um projeto de sociedade, que passem por coisas que a gente já debateu aqui, que é poder entrar em relação com a diferença, entender que existem outros modos de habitar e de viver, né, que não só o domiciliar, por exemplo. Então, acho que passa por uma dimensão que é muito mais micro das nossas relações enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Se a gente for pensar numa questão mais técnica, assim, eu acho que passa também pelos processos de formação dos trabalhadores da área da saúde, né? A gente tem muitos desafios nesse campo para implementar de fato e efetivar o Sistema Único de Saúde. Isso vai passar pela formação dos trabalhadores. Isso não é diferente para pensar a efetivação de uma política como essa, porque a rua acaba trazendo outros elementos para a formação desse trabalhador que não são elementos clássicos da formação e da atuação do profissional da área da saúde, não são elementos tecnicistas ou puramente biológicos, né, que é o que atravessa historicamente a constituição da ciência da saúde, e isso vai acabar reverberando na formação e acaba reverberando na atuação. Então, a rua está trazendo outros elementos de atuação para os profissionais da saúde, então, que precisam ser incluídos no processo de formação desses trabalhadores. Então, essa pode também ser uma via aí que se apresenta como um desafio para a implementação desses serviços, né? Eu acho que, em geral, o desafio da construção da política pública para a população em situação de rua é o desafio da construção da política pública. Então, como a gente vem afirmando, a rua ela não exige exatamente um especialismo. Ela exige que a política pública seja de qualidade.
No meu entender, uma política pública de qualidade, ela atende perfeitamente à rua, porque a ideia da política pública é se adaptar às necessidades e características do seu usuário, né? Ou melhor, negociar o que ela vai oferecer com as necessidades desse usuário. Se ela for uma boa política pública, ela consegue cumprir isso. Então, acho que o desafio da política pública para a população em situação de rua é o desafio da política pública no Brasil, ela permanecer. Nesse momento, em primeiro lugar, ela permanecer. Agora, para finalizar com os dois, qual foi o maior aprendizado de vocês nesse contato com a população em situação de rua? O aprendizado com a rua, para mim, é um aprendizado da ordem não é da ordem de uma informação, exatamente, que eu tenho, né? Uma informação, uma representação, uma ideia em termos de forma. Ela é um aprendizado, sobretudo, afetivo. Tem algo que a gente aprende, que a gente vive ali, que é muito difícil de colocar em palavras, mas é muito forte. Eu conseguiria traduzir por um jogo de cintura, uma capacidade de articular coisas diferentes, né? Uma capacidade de aprender a construir, vai ficar esquisito isso, mas a construir um corpo que tem essa possibilidade de lidar com a diferença e de improvisar, né? Possibilidade de construir, de criar, né? Eu acho que, em certa medida, quando a gente é agente de política pública e se aproxima da rua, a gente tem que criar, inevitavelmente, porque não tem nada pronto para esse tipo de população, né? É o aprendizado da experiência de crise. Eu acho que é a capacidade de poder experimentar nesse corpo, né? Vou usar também do corpo. A experiência de crise ou de transformação, não como algo impactante, não como algo incapacitante, a inclusão do inesperado. E o que mais surpreendeu vocês no contato ao longo desses anos com a população em situação de rua? Transformação que as pessoas passam quando entram em contato, né? Quando guardam um espaço para conviver mais, né? Que não se trata de caridade, não se trata de lidar com o outro como se fosse uma criança, de infantilização, né? Uma criança no mau sentido. Não se trata de uma infantilização, né? Mas se trata de lidar com o outro como um outro, que inclusive você pode não concordar, inclusive pode ficar chateado com a outra pessoa, mas eu noto que as pessoas, quando entram em relação, elas, depois de um tempo, elas ampliam para elas o que é a possibilidade de existência, assim, né? Amplia as possibilidades de mundo. Sim, existem outros mundos, né? Que são diferentes do meu, mas são legítimos, existem. E isso faz muita diferença. Eu acho que essa capacidade da vida na rua é de produção, né? É uma produção incessante, longe de... não é um movimento para romancear a vida na rua, né? A vida em situação de rua. Mas de tu enxergar muitos movimentos de constituição, de produção, de rede, de alternativas, em laços e laços que se produzem ali também, junto com todas essas questões que a gente falou, que envolve violência, que envolve vulnerabilidades, mas é um espaço que junto com isso, e não fora disso, junto com isso tem muita potência. Mesmo nessa situação limite, eles estão ali em ação, estão ali... Produzindo. Estão inventando maneiras de sobreviver, né? Estão criando. Hoje, na conversa que a gente teve com os moradores de rua aqui de Petrópolis, eles falaram que é difícil estar na rua porque tu está toda hora inventando o mundo, assim, né? E eu não sei se ele quis dizer exatamente isso, mas para mim traduziu perfeitamente, né? Tu tem que inventar muitos arranjos que não estão prontos para ti, né? A gente geralmente... Não tá pronto, né? A gente geralmente nasce com a nossa vida mais ou menos pronta, organizada, né? E nessa situação, tudo é necessário inventar, né? Ok. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre população em situação de rua. Em Questão volta em instantes. Até já. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre população em situação de rua. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
O Em Questão está de volta com o tema População em Situação de Rua. Nosso convidado nesse bloco é o Sidney Ram. Ele que é subcoordenador do CDDH, Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, e educador social do projeto Pão e Beleza. Bem-vindo, obrigada pela participação. Como é que funciona o projeto exatamente, Sidney? O projeto do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, ele começou devido a uma demanda em 2002, que é da população em situação de rua estar começando a frequentar a instituição, e foi estudado, foi conversado junto com os coordenadores e a diretoria do Centro de Defesa, de estar buscando um recurso para esse projeto, devido a eles estar procurando lá, e está muito precário o espaço, que eles só iam lá para tomar banho, né, e se sentiram muito à vontade. O centro, em 2003, começou a conseguir um projeto que é o Põe Beleza, que atendia a população em situação de rua, e começou a abrir um espaço para eles, para oferecer todos os cuidados, tudo aquilo que teria ao nosso alcance para ajudar essa população. Uhum. O projeto já passou por várias fases, né, até hoje. Hoje, como é que é o atendimento? E hoje a gente faz um atendimento de 60 café da manhã e 60 refeições, e temos também os cursos profissionalizantes, que é onde eles escolhem o tipo de perfil que eles se encontram para poder estar fazendo esse curso, para poder ser inserido ao trabalho, né? Uhum. E também tem um pedagogo. Que tipo de curso, por exemplo? Assim, a gente procura ver deles o que eles necessitam, porque hoje em dia a gente vê muito faxineiro, ser cortador de grama. A gente procura perguntar a eles. A gente encontra lá pessoas que já foram mecânicos, pessoas que já foi segurança, né? Tem currículo na mão. Então a gente tentar fazer que eles possam voltar aquilo, o domínio, né? A sensibilidade, né? Voltar a resgatar isso dentro deles. Uhum. Como é que eles chegam até o centro? Como é que eles são abordados na rua? Há uma abordagem ou é o boca a boca mesmo? Então, o que eu vejo mais é o boca a boca, porque a gente não fazia abordagem na rua. Então, eu acho que devido ao acolhimento do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, da equipe do CDDH, eu acho que um vai passando para o outro. Uma pessoa em situação de rua vai passando, vai lá que você vai ser bem atendido, lá eles vão te ajudar a resolver os documentos, lá tem uma alimentação. Uhum. Qual é o perfil hoje dessa população atendida por vocês? A maioria são homens, né? Uhum. As mulheres costumam ir, algumas ou outras, mas eles se resistem muito, né? Também tem, eles veem muito homem, assim, né? A gente não sabe como é que é a madrugada, muito como é entre homem e as mulheres, né? Mas a gente sente uma resistência muito grande, mas frequenta. Mas a gente vê muito, e também é muito difícil chegar nelas, né? Elas são muito mais fechadas. Uhum. Agora, o que levou eles à rua, na maior parte dos casos? Sim, a maioria que eu vejo, assim, por conversar, é vínculo familiar, né? E também aumenta também que é o uso de álcools e drogas, né? Também é um número muito grande, né? Falta de emprego, o desemprego também faz, né? A gente vê pessoas, né, dizendo, né, pô, eu tenho uma filha e a cobrança da família é muito grande, né? Às vezes é briga entre pai e mãe mesmo, né? Então aí não aguenta mais e aí vão para as ruas mesmo, né? Uhum. Você falou que tudo é um processo. Como é que é esse processo? Há uma abordagem psicológica, digamos assim? Como é que é? É bem difícil. É um processo porque não depende só da gente, depende dele, da pessoa também, né? E a maioria das vezes, né, uma coisa que eu aprendi, que é difícil, ele pode sair da rua, mas é difícil a rua sair de dentro dele, né? Porque é um público que não tem regra, né? É um público que não tem hora, né? Então, para você achar que você vai chegar ali, você vai resolver por toda a boa vontade que você tem, é muito difícil, mas a gente consegue pelo menos diminuir os danos. Uhum. Você me falou, fora do ar aqui, que vocês têm alguns casos de pessoas que conseguiram sair das ruas. Sim. E retomar a vida, retomar o mercado de trabalho. Como é que é? Sim, a gente tem alguns casos, né? Uns a gente conseguiu fizesse o seu tratamento, né? Para que possa se recuperar, sair da rua e daqui a pouco conseguir um emprego, porque era auxiliar, né, de serviços gerais, né? Trabalhava numa coordenação de serviços gerais, e a gente vê nele que
quis fazer esse tratamento, que a gente não obriga nada a ninguém. Eu acho que a pessoa tem que querer. Aí está o segredo, e a gente entra com a outra contrapartida, né? E a gente vê que hoje a pessoa mudou bastante, conseguiu. E a gente tem um outro caso também, que é um que chegou lá, que estava também em situação de rua, né? Por devido ter discutido com a família, por estar desempregado há mais de 4 anos, e ele tinha um currículo, tinha bem escolaridade direitinho também, e ele era segurança. E a gente conseguiu, mas ele precisava de um ponto de referência, né, um local onde ele morava. E a gente deu o nome do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e ele conseguiu, hoje ele é segurança na Casa e Vídeo. A Petrópolis tem uma característica especial, né? A nossa cidade é muito fria, né? E nessa época do ano, então, as temperaturas, principalmente de madrugada, chegam a níveis bem baixos. Então, nessa época, agora como a gente está com a equipe ampliada, a gente está em parceria com outras pessoas também, outros públicos que trabalham com a população em situação de rua, e a gente também dá uma volta na cidade, nos pontos onde a população em situação de rua ficam dormindo, né? Porque a gente já tem um vínculo com eles, então é mais fácil da gente chegar, e a gente vê qual é a necessidade deles, qual é a demanda deles, e a gente tenta fazer a fala da sensibilização da população, né, em como toda, a poder estar fazendo as doações para que a gente possa estar suprindo essas necessidades da população em situação de rua. Há algum encaminhamento para abrigo? Qual é a situação do abrigo hoje? Então, a gente tem tentado alguns encaminhamentos, só que a gente tem um público que não é de Petrópolis, né? E devido a isso, o abrigo ele tem uma regra que quem não é de Petrópolis ele não pode ficar no albergue. Né? Então a gente tem tentado trabalhar junto com o poder público, da gente tentar ver se a gente consegue mudar essa situação para ter um atendimento para essa população, porque devido a esse frio tudo pode acontecer, né? A gente pode ter pessoas que podem estar morrendo de frio, né? Então a gente está lutando aí com parcerias para que a gente possa estar levando cobertor, estar levando as coisas corretas para que a gente possa, blusa de frio, né, meia, para que possamos diminuir esse frio, para que possa aquecer um pouco eles à noite. Quem quiser participar do projeto, colaborar de alguma forma, faz como? Então, a gente tem o site do Centro de Defesa, que é www.cddh.org.br. Lá tem as informações direitinho. Tem tudo lá no site do CDDH. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação do Sidney. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Eu espero você. Até lá.